Boa tarde, meus colegas advogados e advogadas, meus colegas jovens advogados. Quero cumprimentar toda a mesa, nas pessoas da Renata e da doutora Poliana, as mulheres representadas aqui e, obviamente, fazer esse cumprimento especial pelo Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado ontem. Então, todos os demais se sintam devidamente cumprimentados. Fazer uma saudação especial ao Fabrício Almeida, meu amigo antigo companheiro de Ordem dos Advogados do Brasil, durante muitos anos defensor da jovem advocacia, como eu também fui, Fabrício, presidente que fui quando conselheiro federal da Ordem, da Comissão de Apoio aos Advogados em Início de Carreira. É realmente uma comissão muito importante para poder disciplinar essa introdução dos jovens advogados no mercado de trabalho. Eu quero também fazer uma saudação especial ao Piló, esse advogado batalhador, muito atuante e que cuida dos assuntos de prerrogativas e penitenciários pela OAB do Estado de Minas Gerais. E dois cumprimentos muito especiais também de duas grandes figuras que fazem parte da minha história, que é o professor Leonardo Isaac Arochevski, meu professor de Direito Penal na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e o meu também professor, colega advogado, sócio, amigo, que me ensinou o ofício da advocacia, que é o Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, que teve uma decepção quando eu saí da advocacia para entrar na política, mas espero estar honrando adequadamente os votos que recebi no meu mandato de deputado federal. Eu não venho falar como deputado federal, quero cumprimentar também o Joel, acabei de ver aqui, o Joel Moreira, meu amigo, esse sim, advogado e político, né? Colega do Parlamento Municipal de Belo Horizonte. Não venho falar necessariamente como advogado que sou há 18 anos, mas, sobretudo, pela minha atual função e missão no Parlamento Federal, nesse meu primeiro mandato de deputado federal, sobre um tema muito em voga no momento, que é a reforma do Código de Processo Penal. Esse é um projeto muito importante para estruturar o processo penal brasileiro, num momento muito difícil de advogar, quem advoga sabe das dificuldades da advocacia criminal hoje no nosso país, por vários aspectos, inclusive por, essa expressão é nova, né, que as pessoas estão gostando muito de usar, que é do empoderamento, né, que é um super empoderamento do Poder Judiciário, que acaba por desequilibrar as coisas e tornar mais difícil o exercício profissional da advocacia. Então, em momentos conturbados de violência extrema, de aumento de criminalidade, de intervenção federal inédita no estado do Rio de Janeiro, então é realmente um momento muito difícil institucional do nosso país, que faz com que a advocacia criminal, repito, se torne uma tarefa muito árdua, muito difícil. Mais difícil ainda em razão de se compreender que a responsabilidade por tudo quanto há é do advogado, ou é da lei penal, né? Os discursos mais leigos dizem isso, temos uma lei penal muito frouxa ou muito afrouxada no nosso país. E vamos falar a verdade, pura e simples, não é um problema necessariamente da lei penal do nosso país. Previsão penal, previsão processual penal existem, bem ou mal existe. A previsão da pena do crime de corrupção de 2 a 12 anos, do crime de homicídio, do crime de peculato, do crime de organização criminosa. Aliás, há hoje uma cultura de se disciplinar tudo quanto há através do direito penal, ofendendo os princípios de subsidiariedade, de fragmentariedade, de intervenção mínima do direito penal. Então há um excesso de leis na crença de que isso pode mudar alguma realidade. Isso é realmente um ledo engano. Acreditar que ao se aumentar a pena de um determinado crime, a pena combinada para um determinado crime, ou tornar crime uma determinada ação ou omissão que poderia ser disciplinada fora do direito penal, que nós estaremos resolvendo o problema da violência e da criminalidade no nosso país. Então essa é uma lógica muito importante que todos vocês têm a responsabilidade de ter, e que eu tenho como advogado, como cidadão e como parlamentar, de que não é necessariamente endurecendo penas, aumentando tipos penais, tornando o direito penal mais presente na vida das pessoas, que nós vamos resolver o problema da violência e da criminalidade no nosso país. Essa é uma noção muito importante, porque às vezes o discurso politicamente correto, ele tende a ser dessa forma, não, bandido bom é bandido morto,
ou que tem que prender todo mundo, o sujeito tem que mofar na cadeia, etc. Então esse é um discurso que calha ao populismo, ao sensacionalismo, mas não calha num ambiente de ordem dos advogados do Brasil, de profissionais que têm um compromisso com a solução dos problemas e não só de jogar pedras. Então, essa é uma lógica importante e que, dentro da disciplina que nós vamos tratar aqui, do processo penal, ela é muito importante para reconhecer qual é o papel do processo penal na vida da sociedade, na militância do advogado, na justiça penal como um todo. O papel do processo penal é de limitar o poder do Estado, ou seja, de estabelecer regras para a atuação do Estado quando há a obrigação do Estado de punir alguém que pratique um crime. Não tem outra função. Essa é a grande função do processo penal. Isso serve, então, em última análise, para dizer que o processo penal ele tem um compromisso de responsabilizar e de culpar aqueles que sejam efetivamente culpados, permitindo, então, que sejam condenados, mas também permitir que inocentes possam ser absolvidos. Essa é uma lógica fundamental. Não é aquele direito processual penal fascista, o direito processual penal como um instrumento de vingança, isso, repito, não calha nesse ambiente. Então, o Código de Processo Penal, como um instrumento limitador do poder do Estado, que permita que culpados sejam condenados, mas que inocentes sejam absolvidos, é realmente uma lógica que nós precisamos ter na formatação de uma nova lei processual penal para o nosso país. E um outro viés que é fundamental, esse sim precisa ser debatido, e às vezes vejo alguns discursos sensacionalistas e até concordo com eles em algum aspecto, que é o da tutela do direito da vítima. Não é? A vítima de um crime é parte dessa relação e ela precisa ser protegida pelo ordenamento jurídico e também pelo novo Código de Processo Penal. E há um título inteiro destinado aos direitos das vítimas de crimes no processo penal, que outrora foi realmente esquecida, não é? E que agora é inteiramente disciplinada. O que eu mais destaco, e nós temos pouco tempo para poder aprofundar nessas mudanças do novo Código de Processo Penal, o que eu mais destaco desse novo projeto é um projeto que veio do Senado Federal, tramitou lá durante muitos anos, veio do Senado Federal a partir de uma comissão de juristas que entabularam isso com os senadores da República, e veio um projeto que eu considero no bojo muito bom, e que obviamente nós vamos precisar fazer as adequações, mas eu tenho uma missão grande de não desnaturar o que veio do Senado. Justamente por esse discurso da Câmara dos Deputados, às vezes meio populista, sensacionalista e distorcido, de querer alterar institutos na crença de que isso, equivocadamente, que isso é proteção de bandido. E não é, definitivamente. É uma limitação do Estado na sua atuação de punição. E vocês, jovens advogados, já vão entrar no mercado de trabalho sobre essa nova realidade, que é a nova realidade de uma advocacia criminal nova, com essa cultura de delações premiadas, com essa cultura de arbitrariedades, com essa cultura de que a justiça penal não funciona e não é efetiva, não é? Vocês entrarão na advocacia, aqueles que se interessarem pela justiça penal, já no momento novo da advocacia criminal, em tempos de Lava Jato. Então, e de um novo Código de Processo Penal. Então, esse novo Código de Processo Penal, o que mais eu chamo a atenção para o seu conteúdo, para o seu texto, é já nos 7 primeiros artigos previstos nesse novo código, em que há uma absoluta obediência à Constituição Federal. Não há como se pensar numa sociedade civilizada, numa justiça penal séria e efetiva, sem a obediência à Constituição Federal do país. Isso significa dizer que todos os dispositivos criados pelo legislador haverão de observar princípios constitucionais de devido processo legal, de ampla defesa e contraditório, de presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência, de duração razoável dos processos, de juiz natural,
E aí uma regra de competência, porque é inconcebível pensar que os fins possam justificar os meios a ponto da qualidade eventual de um único juiz atrair uma competência universal de todos os processos criminais sob a sua órbita. Então, esta obediência, já dos 7 primeiros artigos da Constituição, do novo Código de Processo Penal à Constituição Federal, é algo realmente o principal a ser destacado nessa minha fala. Quando diz no artigo 1º que o processo penal reger-se-á em todo o território nacional por este Código, bem como pelos princípios fundamentais constitucionais e pelas normas previstas em tratados e convenções internacionais dos quais seja parte a República Federativa do Brasil. Então, já no 1º artigo se anuncia a obediência àquilo que lato sensu se fala, princípios fundamentais constitucionais. No artigo 2º já especifica, quando fala que as garantias processuais previstas nesse Código serão observadas em relação a todas as formas de intervenção penal, incluindo as medidas de segurança, e aí observem, com estrita obediência ao devido processo legal constitucional. Aí já no artigo 2º se invoca o artigo 5º da Constituição Federal para se falar sobre a obediência ao devido processo legal constitucional. E o que é devido processo legal? É seguir o rito e o caminho que é previsto em lei. Não tem que fazer jeitinho nisso, não tem que interpretar para poder preservar a busca da verdade real, frustrando o devido processo legal. Se ao final de um processo, com cumprimento do devido processo legal, a conclusão for de que não há prova, que se absolva. Esse é o custo de se viver no Estado democrático de direito. O que nós observamos hoje em dia na Justiça Penal, por alguns juízes, promotores de justiça, procuradores da República, delegados de polícia, é uma ofensa ao devido processo legal a pretexto de se buscar a verdade real. Então, daqui a pouco, nós estamos admitindo a tortura como meio de prova de obtenção da verdade real. Isso não é concebível. Então, o custo de se viver no Estado Democrático de Direito é o que está no artigo 2º, que é a observância ao devido processo legal, aqui dito como constitucional. O artigo 3º fala: todo processo penal realizar-se-á sob o contraditório à ampla defesa, garantida a efetiva manifestação do defensor técnico em todas as fases procedimentais. Aqui já especifica no devido processo legal, que é corolário, ampla defesa e contraditório. Então, claramente, a ampla defesa permite isso, nos interessa como advogados, que o sujeito investigado, o sujeito acusado numa relação processual, ele tem o direito de se defender amplamente. Isso envolve a constituição de defensor técnico em todas as fases procedimentais. Isso nos interessa sobremaneira, que o advogado é indispensável. Lá na Constituição, isso não está dito no escrito de papel, não. Isso é da Constituição Federal. A única profissão disciplinada na Constituição Federal é a nossa de advogados, quando diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações nos limites da lei, não é? No exercício profissional. Então, quando o artigo 3º diz expressamente da preservação da ampla defesa e do contraditório, ele especifica ainda mais que a garantia do defensor técnico, constituído ou público, em todas as fases, incluindo inquérito policial, incluindo aquilo que o professor Leonardo Isaac tem hoje ERISA, que é o procedimento investigativo criminal do Ministério Público, não é? A garantia de que o advogado possa exercer a sua profissão no âmbito, e o investigado tem o direito do defensor técnico neste âmbito. O artigo 4º. Esse artigo 4º é fundamental porque ele deixa clara a opção do legislador, senadores e deputados, de que, obviamente, então a sociedade, porque nós a representamos, bem ou mal a representamos, não é? Essa é a realidade, que é a opção do legislador de estabelecer que o novo Código de Processo Penal terá estrutura acusatória. Quando diz que o processo penal terá estrutura acusatória nos limites definidos nesse Código, aí vem o que é muito importante: vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O que está dito aqui? Que ao juiz não cabe a iniciativa da prova. A iniciativa da prova cabe às partes. Primeiro, uma autoridade policial que não é parte, que tem a obrigação, com isenção, de investigar o fato, de autoria, materialidade, definir a tipicidade, produzir um relatório final. Depois das partes, Ministério Público e Defesa, que produzirão essa prova. É vedado ao juiz, de acordo com o artigo 4º,
a iniciativa da produção dessa prova, justamente porque ao juiz cabe um distanciamento da produção da prova para que ele possa julgar aquela prova. A partir do momento que o juiz tem o comprometimento da iniciativa da prova, ele tem o comprometimento com o resultado final do êxito dessa prova e ele acaba por contaminar aquilo que é mais caro ao magistrado, que é a sua imparcialidade. O magistrado obrigatoriamente tem que ser imparcial, ele tem que julgar com isenção. O juiz não pode ser inimigo do crime. Inimigo do crime tem que ser a sociedade, tem que ser o político, tem que ser o advogado, tem que ser o delegado, o promotor, etc. Mas o juiz não. O juiz tem que ser um ser absolutamente isento, impassível de qualquer influência externa. Isso é o ideal. Então, quando se veda a iniciativa da prova ao juiz, se estabelece então e se coroa aquilo que se chama de sistema penal, processual penal, acusatório dentro da estrutura desse novo código. O artigo 5º fala da preservação da dignidade humana e da máxima proteção dos direitos fundamentais, e com a proibição de excessos. Diz o seguinte, é a opção nossa, legisladores, para se preservar a justiça penal, que a justiça penal não é a justiça penal do espetáculo. Qual a razão de ser de um sujeito preso, professor? Ser colocado numa viatura, ligar a giroflex da viatura e passear com ele na cidade para mostrar para a população que ele foi preso. Qual a necessidade de se raspar a cabeça do cidadão e tirar uma fotografia dele com aquele fundo de penitenciária? O que a sociedade quer é uma justiça penal efetiva, não seletiva, que atinja pobre, que atinja rico, que atinja político, que atinja empresário, que atinja corruptos, ativos e passivos, que atinja pessoas que praticam violência doméstica, tráfico de drogas, tráfico de armas. O que nós queremos é a efetividade da justiça penal, que as pessoas possam cumprir as suas penas. Mas nós não queremos espetáculo, nós não queremos ofensa à dignidade da pessoa humana. Até porque, quando se avança para esse tipo de situação, se atinge não é aquela pessoa não, se atinge é o filho dele de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos, que não tem culpa nenhuma no cartório. É isso, nós queremos seriedade, é uma justiça que seja fria, que possa punir, fazer com que as pessoas cumpram as suas penas, que deem uma resposta à sociedade, mas sem espetáculo. Nós não queremos juiz herói, não queremos delegado herói, advogado herói. Tem advogado que liga, abre a geladeira, acha que já é, não é, professor? Liga, abre a geladeira, acha que já é o holofote da câmera e começa a dar entrevista para a geladeira. Isso também não pode. Não é? Então é cada um cumprir o seu papel com seriedade, com discrição, porque a justiça penal ela tem de ser discreta, mas tem que ser efetiva. Então, esse artigo coroa muito essa proteção da dignidade da pessoa humana, proibindo os excessos. O artigo 6º fala da analogia, a interpretação extensiva e reforça a questão das garantias fundamentais. E o artigo 7º, que fala do princípio da eficácia imediata do processo penal, que é a lei processual penal, boa ou má, pior ou melhor, uma vez editada, ela terá efeito imediato, salvo naqueles processos com instrução iniciada, que é uma ressalva feita no artigo 7º, que é justamente para evitar aquela situação do sujeito que está processado no Supremo Tribunal Federal por ter o privilégio de foro e renuncia para poder se ver livre do julgamento do Supremo. Então são preservações e cautelas que o novo Código de Processo Penal criou para evitar esse tipo de distorção. Eu queria destacar, já acabou meu tempo, né? Mais 5 minutos. Eu queria destacar algumas mudanças importantes e que vão afetar o dia a dia de cada um de vocês como novos advogados criminais. A maioria aqui são jovens, à exceção do Joel, do Leonardo e do Maurício, são todos jovens advogados. Que é o acesso aos autos, a previsão no artigo 11 da obrigatoriedade de se dar acesso aos autos aos investigados. Acaba aquela história que já era para ter acabado há muito tempo, que o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal de 1994, impõe o acesso ao autos ao advogado e à parte, mas que é a previsão no Código de Processo Penal da obrigatoriedade desse acesso à parte investigada, ao sujeito investigado, através do seu advogado. Uma outra novidade, o direito de ser ouvido como investigado. Às vezes há uma investigação oculta, que o sujeito não sabe, e ela é concluída, Piló,
manda para o Ministério Público oferece uma denúncia sem que o sujeito saiba que tenha sido investigado e que tenha tido contra ele um inquérito policial. E às vezes os elementos de informação não são nem de um inquérito policial, mas de um procedimento investigatório criminal do Ministério Público. Então, impõe-se o direito do investigado de ser ouvido para dar a sua versão sobre o fato. O artigo 10, que fala da exposição pública e que veda a exposição pública de investigados. O juiz das garantias, que é um novo instituto. O que é o juiz das garantias? O juiz incumbido da investigação, não da iniciativa da prova, mas por deferir as cautelares, conduzir o inquérito policial, uma vez proposta a ação penal, cessa a competência desse juiz e outro juiz é que deverá conduzir o processo e julgar aquela causa. Esse é o juiz das garantias, que é uma grande novidade desse novo Código de Processo Penal. O início do inquérito policial. Houve um apelo muito grande a mim e a outros deputados que se colocasse a possibilidade de magistrados, juízes, terem a iniciativa da prova. Nós fizemos uma opção até aqui, isso tudo aqui que eu estou dizendo pode ser mudado no plenário da Câmara e vai ter que voltar para o Senado, mas, a princípio, a iniciativa da instauração do inquérito policial não poderia ser por um juiz. O juiz, identificando a prática de um crime, encaminharia ao Ministério Público, e esse sim poderia requisitar a instauração de inquérito policial, tanto quanto pode o ofendido, como pode também a autoridade policial, leia-se delegado de polícia. Houve uma grande confusão, Pernambuco, tá bom? Tudo bem? Houve um grande dilema, na verdade, porque toda a estrutura que veio do Senado, Maurício, veio com a expressão delegado de polícia, quando se fala de investigação criminal. Então, todas as iniciativas, restrições, limitações, prerrogativas, direitos, sempre ao delegado de polícia como sujeito responsável pela investigação. E aí vem aquela grande celeuma, eu já sofri muito com ela por defender o contrário, que é do Ministério Público poder investigar ou não. Está claro que o Ministério Público pode investigar. A PEC 37 foi rejeitada, o Supremo já mudou sua orientação para dizer que o Ministério Público pode investigar, o Ministério Público hoje investiga. Então, qual foi a solução que eu encontrei? Até porque há grande resistência no parlamento a se mudar a expressão delegado de polícia. Nós mantivemos a expressão delegado de polícia em todos os artigos que se referem à investigação criminal e sugerimos a inclusão de um único artigo, que diz que, nas investigações presididas pelo Ministério Público, aplicar-se-ão todas as regras contidas nesse código relativas aos delegados de polícia no que couber. Então, apenas para deixar claro o seguinte, se o Ministério Público pode investigar, e o Supremo diz que pode, e a PEC 37 foi rejeitada, que pelo menos se imponham limites à investigação do Ministério Público, os mesmos limites impostos aos delegados de polícia. Regras para intimação, regras para coleta de provas, regras para coleta de perícias, né? As formas de intimação, porque não é cabível que alguém vá no ambiente de uma autoridade pública, preste um depoimento e esse depoimento não seja encartado aos autos, porque ele não interessa a investigação. Então, é preciso criar formas, criar realmente limites, direitos, inclusive, para a investigação do Ministério Público. Essa foi a sugestão que nós demos. Uma outra grande novidade é a possibilidade de coleta de provas pelos investigados, tal qual acontece nos Estados Unidos. O sujeito é investigado no inquérito policial, ele pode ter o direito dele próprio ou do advogado de buscar provas que o inocentem. Então, é o investigado no inquérito policial, sem o risco de ser impingido a ele a pecha de coator no curso do processo ou de obstrução da justiça, de buscar informações numa repartição pública ou num edifício sobre registro de entrada de pessoas. Então, essa possibilidade de coleta de provas pelos investigados, que vinha no texto do Senado, o próprio investigado, advogados ou procurador com poderes especiais. E aí eu fiz uma sugestão de suprimir o procurador com poderes especiais, senão nós criaríamos uma categoria profissional de investigadores privados, né, que não tem cabimento. Então, o investigado ou o próprio advogado poder fazer a coleta de prova. Houve uma redução, na verdade uma redução não, um limite da duração de inquéritos, que poderiam durar só até 720 dias, né, renovados de 90 em 90 no caso de investigado solto e de 15 em 15 em caso de investigado preso, adequando à realidade que é atual, não se termina mais inquérito em 10 dias, nem inquérito em 30 dias.
aqueles crimes, chamados crimes do furto da manteiga no supermercado, do furto de galinha, etc. Os crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça e que atinjam bens privados particulares apenas, serem de ação penal pública condicionada, dependerem da vontade da vítima de representar ou não. Porque às vezes o sujeito furta a manteiga no supermercado, depois ele arrepende, devolve a manteiga, etc. E ele necessariamente, pela regra atual, tem que ser processado. Então dependeria da vontade da vítima nesses casos de crime contra o patrimônio, que são crimes menores. Já estou terminando. Dos direitos da vítima, que eu falei, que é o título 5, uma opção de direitos da vítima no processo penal, absolutamente apropriado, diga-se de passagem. A possibilidade da transferência para a Justiça Federal daqueles crimes em que houver grave violação de direitos humanos, também da federalização desses crimes. Há uma tendência hoje grande de federalização de alguns crimes. Esses crimes de explosão de caixa eletrônico, de assalto a banco, não só a Caixa Econômica Federal, mas todos os bancos, de federalizar. Essa é uma iniciativa do Senado que deve ser, dentro em breve, uma realidade. E a disciplina do chamado plea bargaining, que é a possibilidade do acordo penal. Eu sei que o ministro Alexandre de Moraes defende a possibilidade em crimes sem violência ou grave ameaça, e todos os crimes sem violência ou grave ameaça, que na audiência de custódia haja um acordo penal com uma aplicação imediata de pena sem o processo penal. Isso vai causar muita confusão, muita discussão. Eu sei que a OAB pode se posicionar, inclusive, contra isso, mas é algo que nós temos, sim, que admitir a hipótese de discutir, Piló, para identificar o melhor caminho para desobstruir a Justiça Nacional, desobstruir e desocupar as cadeias públicas. Eu sei que o Maurício tem uma ideia, inclusive, da inauguração de um novo regime de cumprimento de pena, desde logo seria o regime de prisão domiciliar, não é? Especialmente naqueles crimes financeiros, econômicos, etc., que pudesse ter uma prisão domiciliar com reparação de dano, porque às vezes doer no bolso é muito melhor que a pena corporal. Então, essa é uma discussão que vai ser ampla, mas alguma criatividade no sistema penal brasileiro, virá do Congresso Nacional, queira eu ou não, virá do Congresso Nacional, para poder ter agilidade nos processos. Eu digo a vocês o seguinte: a melhor forma de curar a morosidade da Justiça Nacional não é mudando lei penal, porque isso é uma ilusão, não é achando que o advogado é estorvo. A melhor forma de se combater a morosidade é julgando processos, não é? Por que ministro do STJ tem uns com 20 mil, outros com 3 mil processos, né? Então, é julgando processos que nós vamos acabar com a morosidade da Justiça. E, já encaminhar para o final, porque já terminei, sobre o foro privilegiado. Talvez essa seja a grande discussão dos próximos dias, dos próximos meses, além da intervenção federal, que acabou por... Em regime de intervenção federal, nós não podemos aprovar propostas de emenda à Constituição. Então, isso vai ser um engessamento do Poder Legislativo muito grande, mas a proposta de emenda à Constituição do fim do foro privilegiado, que veio do Senado e chegou na Câmara, e foi aprovada à unanimidade no Senado Federal, que é para acabar com o foro privilegiado de todas as autoridades, porque o Supremo Tribunal Federal estava fazendo uma interpretação para acabar contra político. Mas por que contra o juiz tem que manter o foro? Não é? Então acaba para todo mundo o foro privilegiado. Nós vamos ter só que modular de alguma forma para se criar algum tipo de filtro, mantendo as prerrogativas daqueles que exerçam autoridade pública, função pública, mas realmente é uma tendência muito grande, muito forte, de se acabar com o foro privilegiado, que é equivocadamente chamado de foro privilegiado, é o foro especial por prerrogativa de função no Brasil. Então há uma tendência muito forte nisso. Talvez a solução que se pense no Congresso Nacional seja, em primeira instância, com uma vara especializada para se julgar autoridades públicas que teriam, em tese, algum tipo de foro especial por prerrogativa de função. Mas essa é uma pauta que seguramente será tratada esse ano ainda no Congresso Nacional, porque é fato, a sociedade não tolera mais o foro privilegiado, não o compreende, ele acaba por estabelecer injustiças, não só à sociedade, mas ao próprio investigado, às vezes, que julgado numa instância única do Supremo Tribunal Federal, de um tribunal que não tem expertise para julgar em processo de competência originária, acaba por encerrar injustiças também e evitar o duplo grau de jurisdição, que é uma garantia
de todo e qualquer investigado. Então eu acho que isso é uma confluência de interesses, e o Senado percebeu isso, a Câmara haverá de perceber que é preciso acabar com o foro privilegiado, tirando do Supremo, tirando do STJ esta competência para julgar determinadas autoridades públicas. Enfim, eu quero transmitir a vocês a minha alegria de estar aqui como parlamentar, falando da reforma do Código de Processo Penal, que eu quero crer, em breve possamos entregar à sociedade brasileira um novo Código de Processo Penal mais moderno, mais eficaz, mais ágil, que preserve os direitos dos advogados, porque isso eu tenho uma atenção imensa. Eu, graças a Deus, isso eu me gabo de dizer, que eu sou tido como o maior defensor da advocacia no Congresso Nacional, e sou mesmo, e às vezes me criticam por isso. Há pouco tempo, alguém estava em dúvida de qual era o meu partido, etc. Alguém falou, não, o partido do Rodrigo é o OAB. E é mesmo, o meu partido, a minha defesa lá é sempre da advocacia, obviamente nas causas de nossos interesses. Então, em breve entregaremos esse novo Código de Processo Penal à sociedade brasileira, e quero crer que valerá o meu mandato, esse trabalho, essa contribuição que dei para a justiça penal do nosso país. E uma mensagem de um advogado agora, né, de 18 anos de carreira, a todos os jovens advogados, reverberando aquilo que eu sempre aprendi com o Maurício Campos, que está ali, que me ensinou o ofício da advocacia, eu gosto sempre de destacar isso, que não há na nossa profissão, João, atalhos. Não é? Nós não podemos atalhar para atingir o nosso objetivo. Nós temos, igual o devido processo legal, nós temos que seguir o caminho da ética, o caminho retilíneo, que no final tudo dá certo e vocês todos serão muito bem-sucedidos, se Deus quiser. Muito obrigado.